Hoje a gente vai falar de mercantilismo, meu camarada. Não sabe o que é isso? Porque certamente tu não pede 2 quilos de mercantilismo na padaria. Vem comigo! Aliás, se tu pede 2 quilos de mercantilismo na padaria, recomendo um psiquiatra. Fala, turma! Tudo certo? Hoje vamos falar de um tema importante, um tema fundamental aí para compreendermos o desenvolvimento deste sistema econômico que tanto falamos, bem ou mal, que é o capitalismo. Mas antes, eu vou te pedir aquela coisa que me consagra, aquela coisa que prestigia o canal, aquela coisa que valoriza o trabalho deste jovem professor que vos fala. A tua inscrição, meu camarada. Não te custa nada te inscrever no canal, ativar as notificações para tu ver os próximos episódios, porque eu sei, tu é um cara tarefado, tu não vai ficar ali marcando na agenda que toda quarta-feira às 8 da noite tem vídeo novo. Então, para tu não te esquecer deste momento, deste fato importante, deste compromisso que tu vai ter toda quarta-feira às 8 da noite, te inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações para tu ficar por dentro aí das aulas imperdíveis do Sr. Rafa. Certo, gente? Bem, o tema é o mercantilismo, chamado mercantilismo, que é a fase inicial, a primeira fase dita, vista como a primeira fase do sistema econômico capitalista. Aí a gente precisa rever antes, nós precisamos entender algumas questões contextuais. O contexto na história, evidentemente, tu sabe, é sempre importante. A gente sempre precisa entender o que está acontecendo numa determinada região, ou com uma determinada população, com uma determinada sociedade, para termos uma melhor noção de por que determinadas coisas deram em determinadas coisas. Mas, especificamente no caso do mercantilismo, isso é fundamental, isso é de uma importância ímpar, porque vai ser a partir de uma série de condições e de mudanças estruturais que nós vamos observar ali na Europa que vão propiciar aí a formação desse sistema econômico. Primeiro a gente precisa entender o que vinha antes do mercantilismo. Nós tínhamos na Europa o chamado feudalismo, um sistema que certamente vai ganhar uma aula aqui, ainda não teve aula sobre o feudalismo aqui, mas nos próximos dias com certeza a gente vai gravar uma aula explicando sobre o que era. Mas o feudalismo basicamente é um sistema baseado ali na sucedania e vassalagem, baseado numa relação de confiança, baseado na ruralização da sociedade, e esse sistema ele entra em crise. Essa crise ela vai dar origem a uma reabertura comercial, a um ressurgimento dos grandes centros urbanos, vai, na verdade, viabilizar uma série de estruturas ali que vão desembocar no sistema econômico capitalista. E um outro ponto fundamental, o que nós temos na Europa? Nós temos na Europa um continente praticamente todo fragmentado, em feudos, em condados, ou seja, não havia uma unificação na Idade Média, sobretudo na chamada Alta Idade Média, que é a primeira fase. Já na Baixa Idade Média, que é quando a Idade Média começa a observar mudanças essas que vão dar justamente no fim do feudalismo, início desse sistema mercantil, nós vamos ter algumas características que vão ser fundamentais para compreendermos. Primeiro ponto vai ser o ressurgimento do comércio, o ressurgimento da moeda, o ressurgimento da acumulação de capital. Na Idade Média, quem tem poder é quem tem terras. Mas a partir do fim da Idade Média, nós vamos ter uma alteração nisso. E quem vai ter poder é quem tem la plata, quem tem grana, quem tem money, quem tem capital, quem tem dinheiro. E o dinheiro vai dar origem a uma nova classe social. Essa classe social a gente chama de burguesia. Por que burguesia? Porque surgem nos burgos medievais, dentro dos burgos medievais, e daí a origem do termo burguesia deriva justamente desta origem que vai
vai se dar essa classe no local. Junto com essa nova classe tem dinheiro e gradualmente passa a ter mais poder. E há uma aliança então com uma monarquia. Na Idade Média nós tínhamos muitos reis, mas nem todos eram reis fortes, nem todos eram reis que possuíam, por exemplo, um status, né? Enfim, um poder que legitimasse isso, porque nós tínhamos, por exemplo, os súditos nobres que tinham mais poderes do que monarcas. A partir da ascensão da burguesia, nós vamos ter uma aliança com essa monarquia, e essa burguesia vai financiar essa monarquia, facilitando, a partir desta monarquia, o surgimento do Estado centralizado, ou seja, o surgimento do Estado nacional, o Estado moderno, que ele não tem na Idade Média, e ele vai surgindo ali no final da Idade Média e vai ser a base da chamada Idade Moderna. Aí nós temos dois elementos, monarquia com burguesia, esses dois elementos juntos que vão dar surgimento do Estado. E aqui é um ponto fundamental, porque quando surge o Estado, surge o principal agente que vai conseguir articular economicamente aí esse sistema econômico mercantil, porque vai acontecer uma centralização de recursos e centralização de estratégias de produção, enfim, uma centralização absurda e absoluta, pelo fato de que nós vamos ter junto com essa origem a formação do chamado absolutismo. Preste bem atenção, o absolutismo pregava o direito dos reis, o direito divino, o direito absoluto dos reis. O que isso significava na prática? Que os reis eles tinham poderes para fazer praticamente o que bem entendessem. Claro que tem uns pontos que a gente precisa compreender para não cair assim naquela velha lógica de pensar que a história vira um cálculo matemático, porque evidentemente que nós temos ali um poder quase absoluto, mas ele tinha algumas limitações, e quando a gente fala de uma monarquia absolutista, a gente está falando do fato de que em alguns estados essas características não foram iguais. Lembrem-se, meus camaradas, a gente está falando de um continente inteiro. É muito difícil a gente conseguir homogeneizar um continente inteiro, ou seja, de vermos ali em todos os estados que estão surgindo práticas iguais, embora, evidentemente, nós temos algumas semelhanças. O primeiro ponto do absolutismo, então, que é o que vai legitimar o poder desses reis, vai ser o fato de que eles tinham poderes divinos, ou seja, havia ali uma legitimação do seu poder não só pelo financiamento de uma burguesia, mas também pela legitimação da igreja. O rei ele era divino, ele era sagrado, e ele tinha, sobretudo ali na Europa, a maior parte deles, ele tinha o seu poder legitimado pela Igreja Católica. A gente vai falar sobre o absolutismo em um outro momento, mas para entendermos o mercantilismo a gente precisa entender essas características básicas do absolutismo, que vai ser este poder centralizado na mão do rei e financiado por uma classe emergente, uma classe que não tem poderes políticos, mas uma classe que tem cada vez mais capital e, evidentemente, vai almejar mais poder político, porque, enfim, isso seria quase que de uma forma natural, até porque essa burguesia não quer ficar financiando nobre, não quer ficar financiando nobreza, não quer ficar pagando impostos absurdos, aí, escorchantes em cima de toda uma população, sem praticamente nada em troca. Então esse é um ponto fundamental de nós entendermos, a estruturação deste contexto. É claro que essa aliança ela precisa ficar bem clara, né? Essa aliança, esse tripé, né? Basicamente aí baseado numa monarquia, numa burguesia e na Igreja Católica, ela não vai significar uma harmonia. Na verdade, a gente vai ter muito pouca harmonia, né? Porque, pelo menos ali dentro da Idade Moderna, nós vamos ter muito conflito entre burguesia e rei, entre burguesia e igreja, entre igreja e Estado, e aí isso vai pipocar em várias regiões de formas muito distintas.
Um exemplo disso, por exemplo, vão ser as reformas protestantes, que vão ser uma crítica forte à Igreja Católica, que vai estar muito vinculado também a interesses comerciais, ou a crises políticas que vão surgindo, por exemplo, no século XVII, na Inglaterra, justamente com uma burguesia se revoltando contra uma monarquia. Mas esses pilares eles são importantes de nós entendermos, afinal de contas, por que essa burguesia, por que se surge essa estrutura estatal desta forma. E o sistema econômico que vai surgir junto, ele vai ser chamado de mercantilismo, não na época em que se dava. Isso é um ponto importante, porque as pessoas que viveram ali, né, os estados que estavam presentes e se articulavam dentro desse sistema econômico, eles não se denominavam como mercantilistas. Por exemplo, nós hoje vivemos em uma sociedade capitalista e nós chamamos nós mesmos de capitalistas, ou que vivemos em um sistema capitalista. A gente sabe que o que a gente vive é capitalismo, a gente denomina assim, mas os mercantilistas, eles não se viam desta forma. Na verdade, até um ponto importante de destacar é que o mercantilismo ele não é uma doutrina econômica muito fechada. Na verdade, se tenta se colocar ali quase todos os autores que surgem, né, do período da Idade Moderna como mercantilistas, mas muitas vezes eles tinham até poucas coisas em comum, não era uma coisa bem articulada, não era uma coisa bem desenhada, não era uma coisa como, por exemplo, o liberalismo, ou o comunismo, ou ideias aí, social-democratas, como o keynesianismo, enfim, que são doutrinas mais ou menos articuladas. O mercantilismo não. É um famoso saco de gatos ali que se coloca tudo no mesmo patamar. Quem vai dar essa denominação vai ser o pai do liberalismo, Adam Smith, ou Adam Smith, que vai ser o cara que vai olhar lá para trás e vai dizer o seguinte: bem, tudo que se produziu daqui para trás a gente vai chamar de mercantilismo. Porque isso é um ponto importante também de se destacar, que é o seguinte: muitas vezes a galera junta liberalismo, vê que liberalismo e capitalismo é a mesma coisa. A gente vai ver hoje que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa fase mercantilista, por exemplo, é uma fase de surgimento do capitalismo, mas que de liberal não tinha nada. Inclusive, autores como Adam Smith e os fisiocratas, depois no século XVIII, eles vão ser críticos ferrenhos aí à posição colocada, as normas econômicas, né, colocadas pelos estados mercantilistas. Esse sistema econômico, então, ele vai basicamente seguir 4 pilares. Nós vamos ter 4 pilares fundamentais que vão estruturar as economias dos países mercantilistas. O primeiro ponto vai ser a chamada balança comercial favorável. Esse termo, inclusive, presente até os dias de hoje. As balanças comerciais ainda são fundamentais e são importantes para a produção econômica, né, para o equilíbrio econômico de um país, mas aqui ela ganha uma característica principal. Primeiro ponto da balança, para nós entendermos, né, a balança comercial entre os países mercantilistas, é o fato de que eles vão seguir da seguinte forma: nós temos que acumular o máximo de recursos, tem que ficar dentro do nosso país, e nós temos que emitir, né, para outros países o mínimo possível. Esse é um ponto fundamental, porque o que os países vão começar a fazer? Eles vão começar a ir atrás, né, de cada vez mais capital externo e taxar os outros países. Ou seja, tudo que tu quisesse comprar de fora era altamente taxado, para não acontecer das tuas riquezas irem parar em outras nações. Esse é um ponto importante de nós entendermos do porquê, da importância da balança comercial. Inclusive porque se acreditava o seguinte, que a riqueza no mundo ela não aumentava, não havia um aumento de riqueza. A riqueza no mundo ela seria fixa. O que vai acontecer? Os países eles vão tentar disputar a riqueza, né? Pegar a riqueza dos outros países, não necessariamente produzir novas riquezas. E toda aquela riqueza que um país conseguia, ele tentava proteger de todas as formas possíveis. Por isso a taxação da importação.
dentro dessa taxação de importação, o que acontecia muito era que às vezes um determinado país precisava do produto de outro país. O que acontecia em casos como esse? Que muitas vezes os países eles estimulavam a produção interna. Vamos supor, né, que hipoteticamente um país precisasse de tecidos e um país X precisa de tecidos. Quem produz é o país Y. Esse país X ele vai taxar o tecido do país Y e tentar produzir tecido dentro do próprio país. Era uma forma de procurar manter a riqueza dentro do seu país sem andar para outros. Essa vai ser uma estratégia muito presente, que vai ser esse estímulo às manufaturas. As manufaturas vão ser estimuladas pelos estados nacionais. Surjam manufaturas, produzam tudo que vocês puderem produzir, não só para a gente não precisar comprar de fora, mas também para a gente poder mandar para fora, poder exportar. Essa vai ser uma estratégia bastante presente, a balança comercial favorável. Um segundo ponto presente vai ser o chamado pacto colonial. Quando surge o mercantilismo, nós estamos falando, né, de um contexto em que vão surgir ali as grandes colônias da América. E isso é um grande divisor, na verdade, da história econômica do mundo, o surgimento das colônias, né, o descobrimento das colônias pelos europeus, o descobrimento na visão dos europeus, né, pelo fato de que isso vai alterar bastante as relações econômicas ali, sobretudo pelo fato de que a Espanha ela consegue achar de cara metais preciosos, ouro, prata em grande abundância, e isso vai trazer um ponto importante pelo fato de que na Europa havia já escassez de ouro, havia escassez de metais preciosos. E a Espanha consegue contrabalançar isso, inundando praticamente a Europa aí de riquezas de metais preciosos aí que vão alterar a balança comercial de uma forma bastante exponencial, de uma forma bastante forte. O que vai acontecer com isso? A Espanha, né, não só tenta proteger as suas regiões, né, como vai colocar o famoso exclusivo colonial. Isso vai existir na Espanha, vai existir também depois na relação com Portugal, com a América Portuguesa. A colônia não pode sair negociando por aí. A colônia ela negocia, sabe com quem? Com a Espanha. É uma exclusividade que se tem ali. E essa exclusividade ela vai ser mantida, primeiro, na verdade nem sempre de forma respeitosa. Nós vamos ver, tanto no caso da América Portuguesa como no caso da América Espanhola, como aconteceram tentativas de invasão e tentativas de tomar para si determinadas colônias, inclusive por este fato, né? Pelo fato de que há novos mercados consumidores, mas principalmente novas formas de extração de riqueza. Portugal, muito tempo depois, vai conseguir entrar nessa, né? Tanto que, por exemplo, quando os portugueses chegam para o Brasil, eles vão tentar fazer uma colonização de fato só 30 anos depois. De 1500 a 1530, a costa brasileira ela virou praticamente apenas para extração de pau-brasil. Não houve uma administração muito organizada, porque não se achou, como, por exemplo, os espanhóis encontraram, não se achou no Brasil os metais preciosos. Só lá no século XVIII, com as Minas Gerais, mas aí já em uma outra conjuntura bem diferente. Mas é um momento em que se casa não só o valor desses metais preciosos, como ouro e prata, como também, né, essas grandes navegações que vão ser lideradas pelos estados absolutistas, no caso aqui nesse primeiro momento pela Península Ibérica, pela Espanha, né, e por Portugal, que vão liderar a chamada expansão marítima. Expansão marítima também que só vai ser possível por essa centralização de recursos na mão das monarquias. Tanto que, por exemplo, logo em seguida a gente observa outros países também desenvolvendo formas de tentar competir com esse domínio marítimo que tem Portugal e Espanha. Por exemplo, logo em seguida a Inglaterra consegue desenvolver uma forte esquadra marítima,
A Holanda também avança aí em razão também dessa procura, não só por procura de colônias, mas também disputa de territórios coloniais. Tem uma frase maravilhosa, né, atribuída, não recordo a quem, eu vou colocar aqui embaixo, que diz o seguinte: eu desconheço, né, que Adão tenha dividido a terra em metade de Portugal, metade da Espanha, legitimando inclusive, no caso dos ingleses, a tentativa de ocupação de outros territórios, e como de fato até conseguem fazer um sucesso na América do Norte, por exemplo. Terceira característica, que até já falei quando abordei a questão da balança comercial, é o chamado protecionismo. Protecionismo é isso de tentar exportar o máximo e importar o mínimo, e tentar produzir tudo o que for possível dentro das próprias fronteiras. Essa é a estrutura que visa, na verdade, a proteção da balança comercial, a gente chama de protecionismo. E esse é um ponto importante, meu camarada, não vai te perder nisso. O protecionismo, ele vai ser liderado justamente por uma alta intervenção do Estado. A intervenção do Estado na economia aqui, ela é em larguíssima escala, visando justamente a proteção das riquezas internas dos países. Então não esquece também, como um terceiro ponto, este que é o chamado protecionismo, a proteção ao máximo ali das suas riquezas e tentar comprar o mínimo possível de fora. E o quarto ponto, que é fundamental, vai ser o chamado metalismo, ou seja, a tentativa de acúmulo ao máximo, né, de metais preciosos. Metais preciosos, esses que vão atingir uma outra dimensão a partir do avanço espanhol, né, a partir das riquezas encontradas na América, mas que é o que vai definir praticamente a riqueza de um país. Hoje já não é mais assim, hoje a gente mede PIB, mede produção industrial, são outras formas, mas na época, né, neste período, a riqueza de um país era medida a partir do momento em que se tinha o maior número de metais preciosos acumulados. Então, vai ser essa busca ao máximo aí de preservação e de conquista de metais preciosos. Então, são essas as 4 características que nós temos a partir do sistema econômico mercantil, sistema econômico mercantilista ou capitalismo comercial, tendo em vista também a estrutura baseada no comércio ali de manufaturas e de metais preciosos e de especiarias em geral, que vai ser justamente nesse período aí do século XV ao século XVIII que vão ser as bases aí até surgir o capitalismo industrial. Vamos lá, balança comercial favorável, comprar o mínimo possível, vender o máximo que for possível também. Segundo ponto fundamental aqui vai ser o pacto colonial, ou seja, a tentativa de se ter colônias, de se proteger colônias e de se extrair o máximo de riquezas possíveis. Terceiro ponto importante, o protecionismo das suas fronteiras, deixar tudo que é de fora o mais caro possível, tão caro a ponto de que vale mais a pena comprar de dentro, por isso as tarifas alfandegárias são muito importantes nessa parte do protecionismo, para deixar tudo que for estrangeiro caro. E o quarto ponto importante, que é o metalismo, tentativa de acumular ao máximo os chamados metais preciosos. Quanto mais metais preciosos dentro das tuas fronteiras, mais forte é o teu país. Certo, gente? Essas são as 4 características gerais desse chamado capitalismo comercial. Esse conteúdo tende a cair com alguma frequência nos vestibulares, nas provas, e é um conteúdo interdisciplinar, tendo visto que a gente vê isso não só com muita força em história, vinculado ao absolutismo, vinculado à colonização, mas também em geografia, quando a gente estuda as fases do capitalismo. Mais uma vez, vou reforçar, te inscreve no canal, deixa teu like. Ficou com alguma dúvida, meu camarada? Eu estou aqui para esclarecer. Deixa aqui embaixo a tua dúvida nos comentários, eu respondo por ali. Me segue nas redes sociais, é tudo @sorrafahistoria. Já deve ter visto um monte de vezes aqui o @sorrafa subindo. Faz parte. Dá uma força pro canal aí que é sempre importante. Certo, gente? Valeu, abraço!